Closer, please. Closer. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje estamos listando os atores que sempre nos deixam arrepiados, não importa quem interpretem. Never do anything to hurt you. Never. You know that, don't you? Número 10. Bill Skarsgård. Assumir um papel como Pennywise não é fácil. Depois da interpretação de Tim Curry, o próximo tinha uma tarefa difícil pela frente. Quando a mais recente versão foi lançada em 2017, as pessoas estavam curiosas para ver como seria. A interpretação de Skarsgård surpreendeu todo mundo. Ele capturou perfeitamente a sinistra excentricidade do Pennywise e fez o papel completamente seu. Ele tem a habilidade de transformar o seu rosto nas expressões mais sinistras, mesmo quando não está fantasiado. Além disso, ele tem um timing perfeito para os sustos, sabendo exatamente quando aumentar a tensão. Ele começou a dominar o gênero de terror e os fãs mal podem esperar para ver quais outros papéis perturbadores ele vai assumir no futuro. Número 9. Kathy Bates. I don't want her dead! I want her! And you murdered her! As performances mais assustadoras costumam ser aquelas um pouco discretas. Embora Kathy Bates não pareça a pessoa mais imponente, ela interpretou alguns dos personagens mais perturbadores da história do cinema e da televisão. Desde a sua interpretação de uma fã obsessiva em Louca Obsessão, até os seus vários papéis em American Horror Story, ela provou que é capaz de interpretar os antagonistas mais desprezíveis. Why did you save me? I was weak. I should have let you die. No. You're the one who's gonna die. A sua voz é imponente, porém controlada, levando a uma experiência visual perturbadora que fica com o público por dias. A sua capacidade de fazer com que os momentos aparentemente inocentes pareçam inquietantes é uma prova de como ela é boa nesses papéis. A sua aparência inocente, combinada com a sua energia intimidadora, criam uma contraposição que tem marcado os espectadores há décadas. If they caught them, they had to make sure they could go on working, but they also had to make sure they could never run away. The operation was called hobbling. Número 8. Mads Mikkelsen. God forbid we become friendly. I don't find you that interesting. You will. Misturar charme e estranheza não é fácil, mas alguns atores fazem isso sem esforço. O trabalho de Mikkelsen em Hannibal é uma verdadeira aula nessa arte. Embora a sua interpretação do canibal às vezes fosse violenta e intensa, alguns dos maiores sustos ocorreram durante os seus momentos mais calmos. You know too well you possess all the elements to make murder. Perhaps mercy too, but murder you understand uncomfortably well. Com a sua expressão séria e tom de voz suave, ele consegue arrepiar qualquer um. Ele sabe como criar uma tensão dramática que deixa o público tão desconfortável quanto as vítimas dos seus personagens. Não importa o papel que ele desempenhe, ele sempre cativa as pessoas, deixando-as perturbadas, mas querendo mais. É um equilíbrio delicado, mas ele faz isso de maneira brilhante. The lamb is becoming a lion. For the great day of his wrath has come, and who shall be able to stand? Número 7. Christoph Waltz. Es ist gestern Vormittag passiert. Und wo genau in Paris ist dieser Berg? Nein. Ich mach doch nur Scherze. A voz é uma ferramenta poderosa, e os melhores artistas sabem como usá-la para tornar qualquer personagem sinistro. Christoph Waltz tem o dom de tornar cada personagem que interpreta inquietante apenas com seus maneirismos e inteligência. O seu trabalho em Bastardos Inglórios ilustra isso perfeitamente. Com um tom suave, sorriso ameaçador e energia intimidadora, ele deixa todo o público nervoso só na primeira cena. You're sheltering enemies of the state, are you not? Ele é ótimo em interpretar personagens malvados de forma tão natural que parecem assustadoramente realistas. Conforme a sua carreira avançou, ele se voltou mais para papéis de antagonistas. Seja como um vilão em James Bond ou um consultor de marketing perturbador, ele consegue tornar qualquer personagem sinistro da melhor maneira possível. Me, James. It's always been me, the author of all your pain. Número 6. Javier Bardem. Are you surprised? Not particularly. But then you always were a slippery one. Maybe that's why you liked me so much. You flatter yourself. Falando em vilões assustadores de Bond, às vezes não há nada mais assustador do que uma presença moderada, mas perigosa. Javier Bardem é um mestre nisso. A sua atuação icônica em Onde os Fracos Não Têm Vez é uma prova disso. Com a sua voz inexpressiva e olhar vazio, ele deixa claro que o seu personagem, Anton Chigurh, não deve ser subestimado. Mesmo algo tão pequeno como uma mudança sutil na expressão facial pode ser perturbador.
need to know what I stand to win. Everything. How's that? You stand to win everything, call it. A interpretação de Shigur por Bardem se tornou uma das performances mais reconhecidas e amadas da história do cinema moderno. E os fãs ainda esperam que ele assuma um papel semelhante em breve. The coin don't have no say. It's just you. Well, I got here the same way the coin did. Número 5, John Malkovich. Oh, he's an actor. He's one of the great American actors of the 20th century. Oh yeah, what's he been in? Lots of things. That Jewel Thief movie, for example, he's very well respected. Ele se tornou conhecido como alguém que não tem medo de interpretar os papéis mais desequilibrados. Malkovich tem o talento de tornar todos os seus personagens imprevisíveis, deixando o público curioso sobre qual será a sua próxima ação. Ele brilha quando traz intensidade para os seus papéis, fazendo a sua interpretação ser inegavelmente inquietante. Oh, yes. I know very well what you represent. You represent the idiocy of today. No entanto, ele nunca ultrapassa os limites a ponto de perder completamente o apoio da audiência. Ao invés disso, ele consegue tornar o clima sinistro divertido. Ele tem o dom de manter os espectadores atentos, ansiosos para ver como ele vai surpreendê-los em seguida. The law is down there. You lost your mind? According to my last psych evaluation. Yes. Número 4, Helena Bonham Carter. I mean, with the price of meat, what it is. When you get it, if you get it. Good, you got it? Até os personagens secundários podem ser incrivelmente assustadores. Bonham Carter é famosa por suas interpretações perturbadoras de alguns dos vilões mais icônicos do cinema. Com apenas uma risada, ela consegue prender a atenção de toda a plateia e causar arrepios. Além disso, ela é uma mestra em ajustar a sua aparência para extrair uma energia ainda mais aterrorizante do papel, mergulhando completamente em cada papel macabro. Got you. Ela tem o jeito de injetar humor em momentos perturbadores, criando uma atmosfera dissonante que ecoa profundamente. Seja a sua voz sussurrada ou alta e comandante, ela consegue retratar a loucura, que faz até a pessoa mais corajosa estremecer na sua cadeira. Número 3, Anthony Hopkins. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans. And a nice Chianti. Depois de interpretar personagens sinistros ao longo de toda a sua carreira, ele mais do que merece o seu lugar entre os melhores. De Hannibal Lecter até líderes religiosos possuídos, ele mostrou que pode assumir as personalidades mais repulsivas. Don't you feel eyes moving over your body, Clarice? And don't your eyes seek out the things you want? Com a sua entrega muitas vezes teatral e expressões dramáticas, ele consegue assustar os espectadores num piscar de olhos. Ainda mantém a habilidade de parecer imponente e poderoso e é capaz de cativar uma plateia com apenas um olhar. Hopkins continua a aceitar papéis de vilões até os dias de hoje, assustando toda uma nova geração de espectadores. Why? Choosing not to believe in the devil won't protect you from him. Número 2, Jack Nicholson. The only one who could do what I do is me. A lot of people had to die for me to be me. Com seu sorriso ameaçador e voz distinta, ele personifica o significado da palavra sinistro. Sem temer assumir os papéis mais perturbadores, Nicholson tem inquietado o público há décadas. A sua interpretação do Coringa estabeleceu um padrão, criando uma impressão arrepiante que se tornou a base para a personalidade moderna do antagonista. Ever dance with the devil in the pale moonlight? What? I always ask that of all my prey. I just like the sound of it. Ele adiciona altos níveis de intensidade a cada projeto, se jogando nos aspectos físicos e chocando ainda mais quem assiste. Esse compromisso lhe permitiu retratar alguns dos personagens mais emblemáticos da história do cinema, como o papel principal em O Iluminado. Ele continua a colocar uma energia inquietante nas suas caracterizações, provando que ainda tem tudo para perturbar completamente uma multidão. It's gonna hurt you. Stay away from me! Wendy! Stay away! Darling! Light of my life! I'm not gonna hurt you. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. Malcolm McDowell. Ele executou perfeitamente o icônico olhar de Kubrick em Laranja Mecânica. Then we headed west. What we were after now was the old surprise visit. That was a real kick, and good for laughs and lashings of the old, ultra-violent. Tobin Bell. A sua representação de Jigsaw aterrorizou o público por quase 2 décadas. Where is he? That's a problem you're gonna have to solve before it's too late. He has about 2 hours.
before the gas creeping into his nervous system begins to break down his body tissue, and he begins to bleed from every orifice he has. Crispin Glover, as suas características faciais exclusivas permitiram que ele assustasse os espectadores da melhor maneira possível. Hating myself. Well, right now, this moment, I like myself. Jackie Earle Haley, o seu olhar penetrante o tornou o candidato perfeito para vilões icônicos como Fred Krueger. You have nothing to worry about. This won't hurt. One little bit. Michael Emerson, a sua intensidade silenciosa fez os espectadores se contorcerem, não importa o papel que ele desempenhe. An ambush. When your friends got there, a bunch of my people will be waiting for them. Antes de continuarmos, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. William Dafoe. Bobby Peru. Just like the country. Enquanto outros atores simplesmente interpretam personagens assustadores, ele os incorpora completamente. A capacidade de Dafoe de perturbar o público fez dele um dos atores mais respeitados da atualidade. Embora tenha interpretado muitos vilões, ele consegue fazê-los parecer simpático, apesar das suas ações, investigando profundamente as suas mentes para revelar os seus aspectos mais arrepiantes. Danny! Let Neptune strike ye dead, Winslow! Ele é um especialista em extrair reações intensas das suas performances. Os seus papéis indecentes nos dão até náusea e a sua representação do mal nos faz querer nos esconder. Ele é expert em usar as suas expressões faciais para assustar as pessoas com apenas um olhar. Até um simples sorriso é capaz de causar medo nos espectadores, o que o torna o vilão ideal para qualquer filme. There's only one who can stop us. Or imagine if he joined us. E aí, qual ator mais te assusta? Me conta aqui nos comentários. What do you want to talk about? Confira também esse outro clipe recente do Hotmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.